Graça e paz. Que bom que você está aqui. Que bom mesmo. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você nessa noite. E é para você. É por isso que você está aqui. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de Salmos, de número 37. Versículo 8. Enquanto você abre, como o pastor disse, estamos dando sequência a essa série de palavras, qual o tema é meu pecado favorito. Antes de eu entrar, eu quero que você entenda bem. Você que ainda não assistiu nenhuma dessa série, não participou de nenhum culto, eu convido você a entrar no Instagram da igreja ou pelo canal do YouTube, tem todas as séries lá anteriores. Eu tenho certeza que vai te edificar. Vai ser de grande aprendizado para você. E com certeza, assim como Deus tem feito conosco, Ele vai fazer com você também. Você vai aprender a descobrir que pecado favorito é esse. E como eu disse antes de entrar na palavra, eu quero que você entenda que essa série está se tratando de pecados sutis. Sabe aqueles pecados pequenininhos que às vezes nem titulamos como pecados? Porque nós sempre somos bons de ver aquele pecado que é grande, né? Titulamos como grande. Mas que desde já você já entenda que para Deus não tem pecado pequeno e nem pecado grande. Pecado é pecado. E essa série está trazendo para nós esses pecados sutis que não enxergamos. Pelo contrário, nós adotamos eles como nosso pecado favorito e só enxergamos aquelas coisas que é óbvio que é pecado, que nós já sabemos que é errado. E hoje vai ser mais um desses temas, mais um desses pecados sutis que nós temos adotado como nosso pecado favorito. E o título dessa mensagem é Do jeito que o diabo gosta. Do jeito que o diabo gosta. Será que o seu pecado favorito é aquele do jeito que o diabo gosta? Abre aí a sua Bíblia. Todo mundo encontrou? Quem tiver encontrado, fique de pé. Em reverência à palavra do Senhor. Salmos de número 37, versículo 8 diz assim: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Eu vou ler mais uma vez. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Agora eu convido você a abrir lá em Efésios, bem rapidinho. Vai para frente aí, em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Amém? Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Não dei lugar a quem? Feche seus olhos. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Espírito Santo, obrigado pela tua presença aqui. Nós sabemos que o Senhor está neste lugar. E é disso que nós precisamos, é da tua presença. Pai, obrigado pela tua palavra. Porque eu sei que a tua palavra, ela traz vida, ela nos edifica, ela nos liberta, ela nos ensina. E é disso que nós precisamos nessa noite. Nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos ser edificados pela tua palavra. O Senhor tem liberdade aqui. Fala aquilo que o Senhor quer falar. Faz aquilo que o Senhor quiser fazer. O Senhor tem liberdade neste lugar. Toca onde for preciso ser tocado nessa noite. Que não seja nada de mim, mas tudo do Senhor. Fica à vontade aqui em nosso meio, meu Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Senta aí no seu lugar. Eu peço mais uma vez para que você se conecte aqui, para que o diabo não rouba de você aquilo que o Senhor tem para te entregar nessa noite. É um tema a qual não é fácil de se tratar. Na verdade, não é fácil nem de se assumir que tem isso. E também não é nada fácil para mim estar falando desse assunto. Porque antes de eu compartilhar isso com você, só eu e Deus sabe o quanto eu fui tratada nessa palavra. Quem me conhece mais no decorrer da ministração vai entender do que eu estou dizendo. Nós andamos nervosos demais, não andamos?
um povo estressado demais. Andamos alma demais, carnais demais. A nossa carne anda mandando demais. Enquanto nós deveríamos mesmo seria andar em espírito, que é isso que o Senhor nos ensina, né? Andar em espírito para que a nossa carne não vença. Só que nós estamos um povo muito irritado, sem paciência para tudo. Tem algumas pessoas que elas parecem bomba. A qualquer momento elas explodem. Tem pessoas que nós temos, ao falar com elas, nós precisamos pisar em ovos, porque senão explode. Eu sei do que eu estou falando. Pessoas cheias de ira, cheias de amargura, cheias de ressentimentos. E nós sabemos que pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas cheias de ressentimentos gostam de fazer isso com os outros também. Pessoas que são extremamente amarguradas, é isso que elas fazem com as pessoas também. Alguns explodem com mais facilidade. Outros escondem a sua irritação dentro de si. Talvez você vai falar, não, mas eu sou calmo demais. Ninguém é calmo demais o suficiente. Alguns, como eu disse, explodem com facilidade. Outros, ele estressa e guarda dentro de si. E aonde o estrago, eu nem sei te dizer se é melhor ou se é pior daquele que explode logo de cara. E essas pessoas vão guardando a amargura por muito tempo no seu coração. Tudo por causa desse pecado que se chama ira, que se chama impaciência, que se chama irritação, que se chama amargura, que se chama ressentimento, que se chama ódio. E assim nós vamos aprendendo daqui até o final. Ira, ela se tornou para nós o pecado favorito. Vai diagnosticando se é assim com você. O pecado sutil, que nós titulamos como algo normal. É normal ser impaciente. É normal ficar cheio de ira, principalmente do jeito que o mundo está hoje. A dificuldade financeira, é política, é dificuldade em casamento, é normal perder a paciência. É melhor ser irado, é melhor ser impaciente do que aquele que mata, do que aquele que rouba. Pecado é pecado. E você tem adotado esse como seu favorito. Aquele que é mais fácil você olhar para o outro do que olhar para esse que tem sido como um câncer na sua vida, te matando aos poucos, e você não está nem percebendo. Tá tão fácil e tá tão do jeito que o diabo gosta, tá tão comum que nós dizemos assim: não tem como não estressar com isso não. A gente vai contar algo para alguém e a pessoa fala: eu te dou razão, não tem como não se estressar com isso. Outros: não, tem paciência não, não mexe comigo hoje não, deixa eu quietinho no meu canto, que hoje eu tô estressada, não cutuca não. Outros: eu estou sem um pingo de paciência para isso. É assim ou não é? Eu sei que eu estou vendo um monte de gente rindo. Quem nunca? Não é verdade? Quem nunca? Quem nunca ficou impaciente? Quem nunca ficou irritado? Quem nunca ficou irado? Quem nunca ficou cheio de ira? Acontece. Eu posso até dizer que é comum. Porém, o grave problema é nós acharmos que isso é normal. É nós acharmos que as pessoas que lutem para nos aguentar. É nós acharmos que faz parte, já que todo mundo tem mesmo, faz parte. Impaciência é comum, né? Como eu disse, uns se irritam demais. Outros até se acham melhores do que aqueles que se irritam demais. Porque eles dizem: eu só sou de vez em quando. Mas guarda dentro de si. Tudo aquilo que nós passamos, ou nós colocamos para fora, ou é guardado dentro de nós. Mas independente do jeito que for, ambos se escondem atrás desse pecado. Ambos estão se escondendo atrás desse pecado intocável e só enxergando os pecados dos outros. Porque nós sempre culpamos o erro do outro pela nossa ira. Não é assim? Sempre culpamos o outro
pela nossa ira, porque é mais fácil culpar o outro do que assumir o podre que há em nós. Essa série ela é baseada no livro chamado Pecados Intocáveis. E lá conta uma história bastante interessante. Se você tiver curiosidade de entender, você vai ler o livro todo. E eu tenho certeza que vai te edificar mais ainda. Mas eu tirei uma lição de lá que diz o seguinte: nós conseguimos lidar melhor com o desastre que acontece na nossa vida, com a desgraça que acontece, com o diagnóstico de uma enfermidade grave, com um casamento destruído. Nós conseguimos lidar melhor do que lidar com o nosso próprio erro, do que lidar com a nossa natureza pecaminosa. Nós não assumimos, pelo contrário, nós justificamos que a culpa é do outro, mas nunca assumimos o podre que há dentro de nós. E baseado nisso tudo, nós vamos analisar juntos hoje alguns pecados intocáveis, pecados sutis que nós ignoramos do jeito que o diabo gosta. E o primeiro se chama impaciência e irritação. Minha mãe está ali, ó, eu já até imagino a cara dela. Fala, minha filha falar sobre isso. Impaciência e irritação. Eita coisa do diabo. Eita coisa difícil de lidar. Coisa complicada é a tal da impaciência. É a tal da irritação. Impaciência e irritação. Um sentimento profundo, preste bem atenção. Um sentimento profundo de aborrecimento com as falhas e os erros dos outros. Aborrecimento com as falhas e os erros dos outros. Impaciência e irritação são duas coisas que estão bem ligadas. Olha só, impaciência é um sentimento de profunda chateação, certo? Profunda chateação. A irritação, ela descreve a frequência com que a pessoa fica impaciente com as mínimas coisas. Ou seja, quem fica impaciente com facilidade e com frequência é uma pessoa irritada. Você fica impaciente com facilidade? Você fica impaciente com frequência? Então você é uma pessoa irritável. Eu quero citar alguns exemplos que passamos e que fazemos, que sempre nos tira a paciência, que sempre nos faz perder a paciência. Eu poderia citar vários exemplos, mas eu não tenho tempo para isso. Mas os que eu vou citar aqui, o último exemplo é o que mais já aconteceu comigo e é o que eu mais luto. Mas os outros, os primeiros que eu vou dizer, eu escolhi eles porque no decorrer dessa semana eu fui perguntando para algumas pessoas que eu tive contato o que mais irritava as pessoas. Eu perguntei, o que é que mais te irrita? O que é que mais tira a sua paciência? Que você fala, não, isso aí tira a minha paciência. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês que está me ouvindo, perguntar o que é que mais te irrita, com certeza você já está pensando em algo aí. Todos nós temos algo que falar, quando acontece isso, sai da frente. Mas eu vou citar esses e vai se identificando aí. Primeiro que eu coloquei, repetir conversa. Sabe aquelas pessoas que falam assim, olha, pastor, entrega esse celular aqui para o Zé. Não esquece, viu? Tá, vó, eu vou entregar. Pastor, o celular lá que é para entregar para o Zé. Tá, eu vou entregar. Pastor, o celular que é para o senhor entregar para o Zé, viu? Não vai entregar. Oh, eu já escutei. Eu vou entregar. Não precisa falar de novo. Outra, em questão de repetir conversa. Você está explicando algo ou contando algo sério. Você conta tudo. Ou explica tudo bem detalhado, explica bem direitinho. Quando você termina, não, fala de novo, não entendi. Fala de novo, fala de novo. Aí você tá ali, ó, eu já estou percebendo umas caras aí. Aí você tá lá explicando de novo, né? Porque você, né, é muito ser humano, você vai explicar de novo. Só que quando você tá explicando novamente, vou fazer um ato que é muito comum, e eu já fiz muito. Aí você tá lá explicando de novo, e a pessoa, é o quê?
Fez o quê? Não, fala de novo, eu não prestei atenção. Ah, pelo amor de Deus. Vamos mudar de assunto. O próximo, que foi o que eu mais ouvi. Atrasos. Eita Jesus. Atrasos. Tem pessoas que odeiam esperar. Odeiam mesmo, porque quando eu perguntei, Val, eu odeio esperar. E eu, Jesus, vai falando, Senhor. Eu odeio esperar, eu odeio chegar atrasado nos lugares. Eu odeio ter um compromisso e as pessoas me enrolarem. Certo, não está errado. Temos que ser compromissados mesmos. Temos que ser pontuais. Jesus vai me ajudando, é algo que eu trato muito. Sermos pontuais, é muito bom e é o correto. Só que do mesmo jeito que eu gosto de honrar meus compromissos, eu tenho que saber honrar o compromisso dos outros. Nós não gostamos de chegar atrasado. Eu vou citar um que eu vivo também assim lá em casa, mas é o mais comum, é o que eu mais ouvi, que geralmente é a impaciência do esposo esperando a bendita esposa. Eles perdem a paciência. Isso que eu estou falando, às vezes você vai falar, Val, mas isso é coisa boba, mas que vira um inferno dentro da casa. Por causa de uma impaciência, vira uma bola de neve dentro de casa. Você xinga a pessoa, você sai de si, você grita, e assim vira uma contenda por causa de uma mínima coisa que nós titulamos como algo sutil. Tranquilo, é só isso. Mas às vezes o marido é impaciente, porque ele é muito pontual, ele é muito certo com os seus horários, e a bendita fica atrasando lá, passando batom, passando maquiagem, passando perfume, passando creme de pele, porque ele não entende que ele é só vestir a roupa, pôr o sapato, molha o cabelo e tá tudo certo. A esposa, meu irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou aproveitar porque meu marido tá bem ali. É o seguinte, olha para sua esposa, quando ela estiver se arrumando, e entenda, meu irmão, é cabelo, é unha, é creme, é desodorante, é maquiagem, é batom. Antes da maquiagem tem um trem que passa no rosto primeiro. É tanta coisa que ela não é de flash igual você não. Paciência, meu irmão. Só que até aí tudo bem. Alguns ficam lá impacientes, mas ele nem grita com ela. Não fala, desenrola minha filha. Não fica lá gritando. Porque às vezes, quando você faz isso, não é só você que estressa. Sabe, quando você sai lá pra fora e já liga o carro. Só pra falar assim, ou você desenrola ou você vai ficar pra trás. Acontece muito. Só que tudo bem até aí. Mas e quando é ela? Um exemplo que eu também vou aproveitar essa parte. Quando ela marca uma manicure e você não está em casa, ou ela está esperando o carro, ou ela está esperando você para levar ela, ou ela está até esperando o dinheiro. E ela te liga. Oh, eu tenho unha 2 horas. Tá, espera aí um pouquinho, enrolou aqui, agora eu chego. Porque tudo que você quer é que ela entenda que você vai atrasar um pouquinho. Porque a unha dela, mas deixa eu te falar, quem marcou a unha dela tem compromisso igual você. Igualzinho você. Só que o problema é que agora é a sua esposa. Agora você está do lado de cá. E agora é o outro que está do lado de lá. Aí o que a gente quer? Que o outro espera. Só que quando é você, precisa do diabo fazer nada, você faz sozinho. Você xinga, você grita, você deixa a pessoa para trás, sei lá o que você apronta. Eu já fui muito assim e tenho uma dificuldade muito grande, mas tenho aprendido. De tudo que você vai ouvir eu dizer aqui sobre impaciência, sobre irritação, sobre ira, eu nem sei dizer se tem alguém aqui pior do que eu. O quanto é difícil para mim. Eu posso te dizer também, te afirmar, que eu já perdi muitas batalhas nessa dificuldade aqui. Mas eu não desisti da minha vitória. Eu não desisti de vencer esse pecado que é terrível. E eu posso dizer que muitas das vezes é mais terrível do que aqueles que nós acusamos dos outros lá fora. Então, antes de você ser impaciente, quando as pessoas comecem a te atrasar, lembre, se coloca no lugar, lembre quando é você querendo que a pessoa te espere. Porque nós não queremos esperar. Eu ligo para um pedido de almoço, né não, Rita? Ligo para um pedido de almoço, eu estou com muita fome. Só que está demorando, eu perco a paciência, eu fico com raiva. Não sei você, mas eu com fome é muito complicado. É um estresse que nós temos que tratar.
Só que você fica com raiva, às vezes o entregador chega, não sei se você já fez isso, mas vai que tem alguém me ouvindo aí e já fez, de chegar e falar, não quero mais não, passou da minha hora, eu já estou atrasado, não precisa mais não. Mas se você fosse o entregador, tudo que você queria era falar, oh meu Deus, tomara que aquela próxima entrega, o cara me entenda, porque tá chovendo, ou eu fui na entrega antiga, a pessoa me enrolou, não tinha dinheiro trocado, o cartão não queria passar. Tomara que ele entenda o porquê do meu atraso. Se você fosse o entregador, como você não é, você chuta o balde por causa que o outro atrasou. Outro exemplo, você vai numa loja, você escolhe ali 3 sapatos. 3 sapatos, fala para a moça, traz 3 sapatos desse número. E eu não sei que aqui muitas aprontam, que é a sombra lá. E você está lá esperando 15 minutos, 20 minutos e nada dessa mulher descer. Quando ela chega, você nem vê ela, questão de caixa, não é assim? Chega com um monte, nenhum é o que você escolheu. Ó, não tinha seu número não, daqueles, mas eu trouxe esses daqui, que eu acho que você vai gostar, tá usando muito. A maioria de nós ficamos impacientes. Mas se você fosse o vendedor, o que você ia dizer? Senhor, não tem nenhum sapato que aquela mulher escolheu. Não tem um sapato que aquele homem escolheu. Me ajuda, me direciona aqui, ó. Nos sapatos que mais está usando, que o senhor acha que ela vai gostar. E quando eu chegar lá, tomara que ela compra. Tomara que ela escolha um desses, porque não tem o outro. Se fosse você, o vendedor. Mas se não, você vai embora e ainda sai falando da mulher. Que a vendedora sonsa, eu pedi aquele, eu quero é aquele. Se eu quisesse outro, eu tinha pedido outro. Num banco. Oh, quem gosta de banco aqui, de ir no banco? Pegar aquela fila igual aquela fila do dia de pagamento, ou então do auxílio emergencial, lembra? Estou falando do auxílio emergencial, porque virou notícia, né? A fila nas caixas, dando curva. Você está naquela fila para sacar um dinheiro, e fica lá horas. Quando chega a sua vez, o sistema está fora do ar. Não está sacando. Oh, Jesus. Por que o senhor não volta nesse momento? Que coisa que tira a nossa impaciência. Que coisa que nos irrita. Trânsito. O tal do trânsito revela quem é crente. O tal do trânsito revela de fato quem é impaciente, quem é irritado. Porque você está com pressa, o da frente está contando, vendo as placas, lendo o nome das lojas. Ele dá a seta para a direita, ele vira para a esquerda. E está tudo certo, só que você está com pressa. Sai da frente, amado. Deixa eu passar. Né? Você age assim, eu tenho certeza. Você não xinga. Você não xinga. Você não amaldiçoa o outro. Não, porque é você que está atrasado. Mas se for você que não estiver atrasado e nem com pressa, o que a gente fala quando é o outro? Passa por cima. Irmãos, e quando, nada contra, porque eu já andei muito de moto. E quando você está andando e cai motoqueiro do céu. Já viu isso? Você olha no retrovisor, não vem nenhum. De repente o bendito aparece bem aqui. Oh, gente. Ai, ai. Desorganização. Tem pessoas que se estressam demais porque arruma a casa e daqui a pouco o filho jogou roupa tudo no chão. O marido já colocou 50 copos lá na pia, porque eu não sei o que eles têm com copo, que eu acho que tem uma imã na mão dos homens para copo. E tá tudo sujo de novo. E a mulher já começa, eu não aguento mais esse inferno, eu não aguento mais arrumar essa casa, todo dia esse tanto de vasilha, eu terminei de lavar vasilha agora, parece que a pia tem raiz, ela brota sozinha, na verdade. Tira a nossa impaciência. Nós temos raiva de desorganização. Eu tive algumas pessoas que falaram isso, Val, eu tenho uma raiva, porque eu vou lá no quarto, eu dobro as roupas do meu filho, tudo, quando ele chega, parece que tem uma semana que não arrumou. Falo pro meu filho arrumar a cama, ele fala, nem agora, eu vou dormir de novo. Haja paciência. Tem algumas pessoas que se irritam com o modo do outro andar. Como assim, Val? Com certeza você já ouviu isso aqui, ó. O jeito que fulano anda me irrita.
Quando é um filho, a mãe fala assim, tira o pé do chão, miséria. Né? Já viu aquele povo que anda arrastando o chinelo assim? Que a gente se irrita. Meu filho, tira o chinelo, tira o pé do chão. Levanta esse chinelo em nome de Jesus. Tem pessoas que se irritam do jeito que o outro fala. Se irrita com a voz do outro. Fica rindo aí. Eu já fiz assim também. Eu já ri de algumas vozes. E de falar, nossa, meu pai. Lá vem aquela mulher com aquela voz. Com aquela voz assim que você fala, conversa menos. A gente está rindo, mas é algo sério. Porque se fosse você com uma voz irritante, se fosse você que anda de uma forma que irrita, tudo que você queria era que as pessoas te aceitassem do jeito que você é. Comer de boca aberta. Vou aproveitar mais uma vez que a minha mãe está ali. É uma coisa que eu sei que a minha mãe, ela chega, sai fogo. Fecha essa boca. Come com a boca fechada. Tem pessoas que se irritam de ver a forma que o outro come. Né? Às vezes não fala nada para a pessoa, mas quando chega em casa, nossa, você viu o jeito que fulano mastiga? Você viu o jeito que fulano come? Me irrita a forma que aquela pessoa come. Me irrita a lentidão. Tem pessoas que são muito lentas. Tem pessoas que vai fazer algo, tipo assim, ó, o pastor fala aqui, ó, abre aí no versículo tal. Aí você tá aqui, ó. Meu irmão, faz assim, aqui, abre aqui, ó, bem aqui. Não temos paciência com lentidão das pessoas. Você pede para fazer algo para você, a pessoa tá ali. Você já põe, mete a mão logo, deixa que eu faço, precisa não, sai daí, deixa que eu faço. Não é assim? Você tá andando com um filho na rua? Ó, isso aí, pelo menos isso minha mãe nunca fez não, mas eu tenho uma dificuldade de andar rápido, eu ando devagar. Meu esposo tem parte de 2 metros, que ele é grande, eu sou pequena, e às vezes o meu irmão vai devagar. Eu não dou conta de te acompanhar. Eu sou mais devagar para andar, sou pequena, ele é maior. Mas nós perdemos a paciência. Quantas vezes eu ouvi, não sei se você já ouviu na sua família, mas quantas vezes eu ouvi mãe falando, anda logo, pamonha. Anda logo, desenrola, tira o pé do chão. Ou faz isso logo. Mas fulano é sonso demais. Sonsura, manda fazer as coisas, demora 1 ano para fazer aquilo. Tem pessoas que se irritam com a forma que o jeito que o outro ri. O sorriso do outro, a forma da gargalhada do outro. O jeito que fulano ri me irrita. É só a sua que é perfeita. Tem pessoas que se irritam com pessoas. Você já ouviu aquela frase de falar assim, é melhor trabalhar com animal do que com gente? Se fosse mesmo, Deus tinha criado só bicho, não tinha criado você. Com certeza tinha criado só animal. Mas tem pessoas que se irritam e dizem isso. Tem muita gente ruim. Tem muita gente mal. Cachorro é melhor do que muita gente. E por último, desses exemplos, gritar. Oh, meu irmão. Você está ali discutindo e simplesmente, ou conversando algo, a pessoa chega para mandar fazer alguma coisa e solta aquele berro no pé do seu ouvido. Faz isso logo. Solta aquele grito assim, meu irmão, que você não precisa demônio nem vir. Você faz a bagaceira sozinho. Eles nem precisam te possuir, não. Eu sei como que é. Eu sei muito bem como que é. Eu já fiz um inferno dentro da minha casa por causa de um grito. Só que geralmente as pessoas que são impacientes, irritantes, que não gostam que gritam com eles, eles são ótimos para gritar com os outros. Ótimos. Fazem questão. É ou não é? Fazem questão. Todas essas ações que eu estou dizendo aqui te oferecem oportunidades. E eu vou te dizer já já que oportunidades são essas. Mas de todos que eu citei, sempre irritamos e ficamos impacientes com as atitudes do outro, não é verdade? Porque perfeito é você. Você é que não erra. Você é que não repete conversa. Você não atrasa. A sua risada é perfeita. Você anda perfeito. Você come perfeito. As pessoas têm que te atender na hora que você quer, do jeito que você quer. Não é assim?
Mas o motivo real da nossa impaciência e da nossa irritação está aqui, ó. Está no nosso coração. O real motivo da sua impaciência e da sua irritação está no seu coração. Está na sua insistência de querer que os outros sejam do jeito que você gosta. Está na sua insistência de querer que as pessoas sejam como você, do seu jeito, que superem todas as suas expectativas. Que as pessoas sejam do jeito que você aprova. Eu vou te dizer algo e você está proibido de esquecer. Eu não coloquei aí, você está proibido de esquecer. Nunca mais, entenda isso, nunca mais responsabilize as pessoas pela sua falta de paciência. Porque isso é obrigação sua. É responsabilidade sua. Não responsabilize as pessoas pela sua impaciência e pela sua irritação. Não responsabilize, porque isso é responsabilidade toda sua. Essas ações, essas e outras, milhares, eu poderia ficar aqui citando a noite toda. Ações de pessoas te dão oportunidade para a sua carne se manifestar. Mas deixa eu te dizer aqui, é você que decide. É você que comanda o negócio. É você que decide se você vai agir, reagir pelo Espírito ou pelo seu ego de melhor do que os outros, pelo seu ego metido ao perfeito, pelo seu ego dizendo que você que é o bom, você que é o certo, você que é o santo perfeito. Não é verdade? É desse jeito. E essas coisas normalmente, esses exemplos que eu citei, normalmente acontece mais dentro de casa. Que às vezes é muito fácil ser paciente aqui dentro da igreja. É muito fácil, irmãos, vestir uma cara bonitinha e ter paciência com todo mundo aqui dentro da igreja. Mas lá dentro da sua casa, quem mora lá com você sabe o capeta que você é lá dentro. Sabe o tanto que você não tem paciência lá dentro. Sabe o tanto que você se irrita aqui, se o irmão surge os copos tudo da igreja. Amém, amém, eu sou serva do Senhor, eu vou lavar todos. Mas lá na sua casa, ô demônio, lava isso aqui que eu acabei de lavar as vasilhas. Às vezes eu posso estar até exagerando, mas eu estou falando de coisas que eu já fiz, tá? Não sei se você é igual, às vezes não chega ao tanto. Mas nós somos geralmente assim em casa, com aquelas pessoas que nós deveríamos ter mais paciência ainda. Mas como, Val, que eu venço essas coisas então? Porque é algo difícil. Como que eu vou vencer? A resposta é simples. Amar. Amar o outro do mesmo jeitinho que Jesus te ama. Do mesmo jeitinho que Jesus te suporta. Porque chato não é o outro, chato é você. Irritante não é o outro, irritante é você. Porque quem está irritado é você. Quem está estressando é você. Abre lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. Eu vou lendo para mim ganhar tempo. Qualquer coisa você anota aí. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Aprenda a amar as pessoas. Lá em 1 Pedro, para ficar melhor ainda de entender, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz assim: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se o amor é capaz de perdoar muitos pecados, ele é capaz de perdoar muito mais ainda erros e comportamentos de pessoas que te irritam e que tiram a sua paciência. Ame o outro. Ame, porque quando você amar, você vai ser ao contrário de tudo isso que eu disse que nos irritam. Você vai se colocar no lugar do outro. Eu sei, não precisa me dizer, não é fácil, não é mesmo, mas nós precisamos entender algo nessa noite. Impaciência é pecado. Você acreditando ou não, é pecado. Você concordando ou não, é pecado. Como o pastor disse, eu estou vendo algumas pessoas meio inquietas,
Mas essas palavras que estão sendo ministradas nessa série não é para massagear o nosso ego, é para nos confrontar mesmo. É para você ficar nessa troca de perna mesmo. Sabe por quê? Nós não assumimos que a culpa é nossa. Nós colocamos a culpa do outro. Sabe o que você deve estar pensando aí? Porque o marido não é o seu, que os filhos que eu tenho lá em casa não é os que você tem, que a vida atribulada que eu vivo lá em casa não é a que você vive. Por isso que você está mandando eu ser paciente, não. Eu estou te ensinando aquilo que Jesus me ensinou. Eu estou te dizendo aquilo que Jesus quer que nós aprendemos hoje. Seja paciente com o outro, ame o outro, porque Ele te ama, Ele te suporta, mesmo você sendo cheio de erros, mesmo você errando com Ele todos os dias, Ele te ama. E é por isso que até hoje você está aqui. Já pensou se Jesus estressasse com você todas as vezes que você irritasse Ele? Nem eu ia estar aqui, meu irmão. Que é para me aguentar na hora da impaciência, na hora da irritação, se não for Jesus. As pessoas têm que me amar demais. Não é? Tem gente que fala assim, eu tenho que amar, porque senão eu mato. Tem que amar. É tão difícil amar pessoas, Val. Jesus te ama, meu filho. Se a pessoa mais difícil que você conhece não é você está precisando ler Bíblia. Está precisando ler de Gênesis a Apocalipse. E entender que o maior pecador que você precisa conhecer tem que ser você. E não o outro. Nós sabemos mais da vida do outro do que os nossos próprios erros. Lá em Efésios 4:2, eu não vou abrir, mas lá insiste, a Bíblia insiste, que nós vivamos de modo paciente. Em Colossenses 3:12 nos manda nos revestirmos de paciência. Que o Senhor te revista nessa noite, dos pés à cabeça, de paciência. Eu sei que é difícil. Eu sei que é. Você não tem noção do quanto eu sei que é difícil ser paciente. Do quanto eu sei que é difícil não ser uma pessoa irritável. É muito difícil. É tão difícil que tem hora que você fala assim, eu não dou conta. É mais forte do que eu. Eu já pedi tanto para Deus, falar, Senhor, arranca de mim essa ira. Arranca de mim essa impaciência. Eu não tenho paciência com ninguém. Só que deixa alguém gritar comigo para você ver. Deixa alguém não ter paciência para me ensinar algo para você ver. Aprenda a andar e a agir sobre o controle do Espírito Santo. Aí você consegue. Aí você consegue. Ele é o único, irmãos. Ele é o único. Eu já tentei de tudo. A única coisa que funcionou foi eu entender que o único que pode me acalmar é o Espírito Santo. O único que pode pôr amor aqui dentro, pelas pessoas mais difíceis de lidar, é o Espírito Santo. Peça a Ele. Ele é o único que pode te transformar dia após dia. A impaciência, embora ela seja aceitável aos seus olhos, embora você fale, é melhor ser impaciente do que ser igual fulano. É melhor ser impaciente do que falar mal da vida dos outros. É melhor ser impaciente do que blá 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 blá. Se impaciência é aceitável aos seus olhos, ela não é aceitável aos olhos de Deus. E ponto final. Não é. Impaciência é pecado. Às vezes fala, não, eu não sou impaciente, eu não faço nada disso. Você está falando, eu sou uma paz, uma calmaria. Mas Deus sabe o tanto de podre que você guarda aí dentro pelo fato de não assumir que você é impaciente e que você é uma pessoa irritável. Porque você quer manter a pose, eu sou muito calma, o mundo pode estar pegando fogo, que eu estou aqui, ó, paz e amor. Se for mesmo, vamos marcar uma conversa para você me ensinar. Porque é algo que todo mundo passa por isso. Mas se você passa a maior parte do seu tempo, às vezes você não irrita tão fácil, mas se você passa a maior parte do seu tempo chateado com alguém ou com alguma coisa, você é uma pessoa irritável. Que às vezes você não estressa, não expõe, mas você passa o dia todo estressado com alguém, chateada aqui dentro. Eu estou tão magoada, estou tão irritada do jeito que fulano falou comigo, mas eu não quis falar nada para evitar brigar. Tá até engraçado, irmão, vocês cutucando uma outra aí. Mas é desse jeito, às vezes a gente não fala, mas depois eu estou muito chateada, eu estou muito magoada. Você vê o que fulano fez comigo. Mas às vezes você se pergunta, e quando sou eu
que sou o alvo da impaciência de alguém? Até então eu falei quando nós somos impacientes. Mas e quando eu sou alvo da impaciência de alguém? Você tem duas opções. Uma, seguir o exemplo de Cristo. Que exemplo? Lá em 1 Pedro, quem abriu a Bíblia aí, é só voltar aí no capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele cuja julga com justiça. Primeira opção que você tem, seguir o exemplo de Cristo. Quando você for insultado, não retribuir. Quando você sofrer, não ameaçar, mas se entregar àquele que julga com justiça, que de fato é justo, porque nós não somos. O único justo se chama Jesus. Nós não somos. Você pode até falar que é, mas você é justo para você mesmo. Sabe aquela justiça própria? A não ser que seja uma justiça que o Senhor colocou em nós. E segundo, você tem uma segunda opção. Eu não dou conta, sabe, de ser insultado e não fazer nada. Eu não dou conta de ser maltratado e não ameaçar, que vou fazer bem pior. Que já viu que ela faz assim: deixa fazer. Você vai ver o que eu vou fazer. Deixa só, que eu vou mostrar como é que se faz, né? Mas a segunda opção que você tem é confrontar a pessoa. Confrontar, sim, mas não é tão fácil. Calma aí. Confrontar a pessoa de forma bem específica, deixando bem claro o quanto essa pessoa é impaciente e é irritável. Mas isso tem que ser algo que já está resolvido no seu coração. Você vai confrontar a pessoa de forma que vai ajudar essa pessoa a ser melhor, para benefício da própria pessoa, para o bem da própria pessoa, e não só para facilitar as coisas para você. Porque às vezes vai falar assim: não, é melhor eu ajudar fulano, não ser impaciente, porque é melhor para mim, né? Porque se fulano não irritar, tá tudo certo. Melhor eu fazer isso pro meu patrão, porque se meu patrão não irritar hoje, o pagamento sai. Só por benefício seu. Não, só confronte quando você tiver autoridade para fazer isso. Nós precisamos crer de coração na soberania de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim: mas fulano provoca, sabe? Tem gente que provoca, tem gente que parece que é varinha de Satanás, cutuca a gente. Mas nós precisamos crer de coração que Deus, Ele é soberano em cada circunstância da nossa vida. E entender, como é difícil entender isso aqui. E entender que muitas vezes Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações para te ensinar a ter paciência e a ter mansidão. Ele vai usar a atitude de outras pessoas para falar: é fazendo que você vai aprender a ser. Quantas vezes eu ouvi falando assim: sabe isso aí? É Deus te tratando. E nessa questão aí de Deus nos tratando, às vezes a gente pensa assim: não, mas eu vou pedir a Deus, que é melhor, né? É melhor pedir, orar, o milagre acontecer do que acontecer de eu ter que ter a paciência. Eu não sei você, mas quanto mais eu peço a Deus paciência, quanto mais eu peço a Deus mansidão, mais os atribulados se levantam. Mais atitudes de pessoas aparecem para me ensinar. Porque quem dera se eu falasse: Senhor, me dá paciência, me dá mansidão, e aconteceu um milagre, caiu, e de repente eu virei uma pessoa super paciente, super mansa, tranquila. Não é assim. Deus sempre vai te colocar em situações a qual você vai ter que aprender a ser paciente. Porque com Deus funciona assim: você pede, Ele te dá, mas Ele faz você aprender na prática. Você quer falar para o Senhor: me ensina a perdoar. Ele vai permitir pessoas te magoar, para você aprender a perdoar. Eu quero ter paciência. Ele vai colocar aquelas pessoas mais difíceis de lidar, para te ensinar a ser paciente. Eu falo que quem ensinou meu esposo a ser paciente foi eu. Tenho certeza disso. Porque Deus permitiu eu na vida dele, para ele aprender a ser paciente. Tem que aprender a ser paciente na veia, assim, na raça. Mas é verdade, às vezes você vai passar por situações a qual
não é o outro te provocando. Pelo contrário, é Deus te tratando, é Deus te ensinando, é Deus te preparando. Às vezes o atraso da esposa, o jeito do filho, a dificuldade de um, de outro, é Deus te ensinando. Aprende a ser calmo, aprende a amar o próximo, aprende a ter mansidão. Lá em 2 Timóteo, versículo 2, ou capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, hábito para ensinar, paciente. Como assim, Val? O outro é estressado, certo? Aquelas pessoas que mais te irritam, talvez no seu casamento ou seu filho. O outro é estressado. Seja o exemplo. Seja o contrário dele, já que você quer o bom. Ele é o estressado, seja o diferente. Seja hábito para ensinar, seja paciente. Se o outro é estressado, ensina. Atitudes ensinam mais do que palavras. Seja exemplo dentro da sua casa. Que se você for impaciente, você consegue colocar todo mundo impaciente. Se você é estressado, você consegue provocar todo mundo dentro da sua casa. Até o mais calmo você consegue tirar do sério. Porque uma pessoa impaciente, ele é tão chato que ele provoca todo mundo. Porque às vezes a pessoa está numa paz. Simplesmente você escuta assim: oh, eu estava tão de boa, mas você me provoca demais. Ih, mas eu já ouvi isso demais. A forma que Deus mais trata comigo, é deixando bem claro para mim que as coisas não são do meu jeito. É uma dificuldade que eu tenho muito grande. Porque sabe, quem gosta de dar as cartas, quem gosta de sempre ter razão, a parte mais difícil de entender é que as coisas não são do seu jeito. É que as coisas não são do seu tempo. E essa é uma das formas que Deus mais trata comigo. Sabe por quê? As coisas, além de não ser do meu jeito, não são na minha hora. E as pessoas não são iguais a mim. Não são. As pessoas agem diferente. Elas pensam diferentes. Elas têm atitudes diferentes. Elas têm pecados diferentes. Elas têm atitudes diferentes das minhas. Por isso eu preciso ser paciente. Porque às vezes eu não faço o que o outro faz, mas ele faz e está tudo bem. Seja paciente. Ame o outro. Amém? Então qual é a receita para você aprender a ter paciência e aprender a parar de ser irritante? Ame o outro. Se você amar o outro, independente das atitudes dele, você vai conseguir suportar até os dias mais chatos daquela pessoa. Não, eu amo tanto, vou deixar ela aí, dar os piti dela aí. Eu vou te contar algo. Teve uma vez que meu esposo, ele me deixou bem assim no meu lugar mesmo. Eu estressei e eu lá tagarelando, falando um monte de trem, gritando e falando igual a louca. Ele bem baixo, ele virou pra mim e falou assim: por que você está gritando? Para que você está parecendo uma doida aí? Gente do céu, eu fiquei numa vergonha. Nem parecia ser eu. Fiquei com muita vergonha. Faça isso, ame o outro. E se possível, se você conseguir, confronte ele. Fala: você está irritado por quê? Você está impaciente por quê? Segundo pecado sutil que nós ignoramos e o diabo gosta, se chama ira. Um profundo sentimento de rancor, de ódio, que muitas vezes vem acompanhada de emoções pecaminosas, de palavras que magoam e machucam. Ira é pecado também. Alguns, eles justificam a sua ira e acham na razão de estar irado. Não, eu tenho razão para estar irado, você não sabe o que aconteceu. Alguns até falam: não, ira pode, até Jesus irou. Já ouviu isso? Com certeza, né, pastor? O senhor já deve ter ouvido muito. Até Jesus irou, eu tenho legalidade para irar. Porque fulano agiu assim, eu posso ficar irado. Eu tenho uma justificativa para isso. Eu vou abrir mais outro parênteses aqui para te dizer: de fato, existe sim uma ira justificativa. Mas eu vou te contar qual que é, para você não se enganar com a sua ira pecaminosa. A ira justificativa é quando o motivo é a infração à lei de Deus. Ou seja, quando ela é centrada em Deus.
quando é na vontade de Deus e não na minha. E nem na minha vontade, e muito menos porque eu penso daquela forma. Não, eu estou irado com o irmão hoje, porque eu penso que ele falou aquela coisa lá no púlpito errado. Não, filho, a ira justificada, ela só é quando ela é centrada à lei de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se irou defendendo o templo do Pai, defendendo a infração à lei de Deus. Por isso ela foi justificada. Ele não pecou, ele não perdeu a cabeça. Porque a ira justificada, ela é acompanhada de autocontrole. Não machuca ninguém, não magoa ninguém, não maltrata ninguém. Só defende ao Senhor. Só defende a lei dele. Essa é a lei que você vai ter, a ira que você vai ter justificativa. Mas o assunto não é sobre essa lei, essa ira. O assunto, o foco principal, tem a ver com a ira pecaminosa. Tem a ver com as nossas reações malvadas. As ações ou as palavras das pessoas. Tem pessoas que elas vivem enfurecidas. Vivem enfurecidas. Pessoas difíceis mesmo. Cuja ira ela faz com que essa pessoa haja com violência. Verbal ou física. Porque tem pessoas que a violência dele é falar palavras que machucam. Tem aquele ditado que palavras doem mais do que um tapa. E é verdade, né? E tem outros que ele nem fala, ele já quer partir para cima, ele quer quebrar as coisas, ele quer bater na pessoa, tudo que ele quer é quebrar a cara da pessoa ali naquele momento. E pessoas que vivem assim, elas precisam de ajuda. Elas precisam de aconselhamentos bíblicos. Elas precisam de pessoas adequadas para falar de Jesus. Adequadas por quê? Porque tem umas pessoas que você vai falar da sua ira para ele, ele vai falar para você assim: eu te dou toda a razão, porque se fosse eu nem sei o que eu tinha feito. Já ouviu assim? Várias vezes eu já contei e fui confortada em vez de ser confrontada, porque fui falar com pessoas inadequadas para falar de Jesus para mim, e falaram que, nossa, se fosse eu, minha filha, você aguentou foi muito, porque se fosse eu tinha ela matado. Procure aconselhamentos de pessoas adequadas para falar de Jesus para você, porque se hoje eu estou aqui falando de Jesus para você, é porque eu tive pessoas para me aconselhar. Eu tive pessoas que lutam contra isso que eu estou dizendo e foram hábitas para me ensinar que tem como vencer, que tem como controlar. Você precisa de ajuda se você é uma pessoa assim. Você precisa de ajuda. Nós temos aceitado a ira como parte da nossa vida, mas ela é pecado aos olhos de Deus. Nós precisamos reconhecer a ira e admitir que nós temos. Não é todo mundo que admite que tem ira. Não é todo mundo que admite. As palavras e a atitude das pessoas podem até desencadear a ira em você. Porém, o motivo real da sua ira é o seu orgulho, é o seu egoísmo, que não foi tratado. E se você que tem dificuldade com orgulho e com egoísmo, o pastor falou semana passada, tá lá os vídeos no Instagram e no YouTube, vai assistir, que eu tenho certeza que o seu egoísmo, o seu ego vai ser tratado em nome de Jesus. Geralmente, as atitudes do outro, quando vai desencadear a ira dentro de nós, nós culpamos o outro. Fala, não, mas eu estou irado porque fulano fez isso comigo. Seu ego, seu egoísmo, o seu orgulho, porque a pessoa tem que agir do jeito que não te irrita, do jeito que não te deixa irado. As pessoas têm que ser perfeitas como você. Muitas vezes nós não admitimos. Nós sempre culpamos o outro. Porque se eu te perguntar, o que te irrita? Você não vai falar que é você que é irritante. Você vai falar, me irrita porque meu marido faz isso e isso. Me irrita porque fulano fala isso e isso comigo. Hoje eu estou impaciente porque fizeram isso e isso comigo. A culpa é sempre do outro. É sempre o outro, é sempre a atitude do outro. Eu vou te confessar algo. Eu fui tratado nessa área, nessa palavra. E olha que eu tenho tempo que já sei sobre isso. Que impaciência é pecado, que irritação é pecado. Mas eu não tinha me libertado ao ponto de saber que eu preciso parar de culpar o outro. Quantas vezes eu falei, eu estou irritado, mas você não sabe o que foi que aconteceu. Você não sabe o que foi que fulano fez comigo. Você não sabe o que foi que fulano me falou ou falaram de mim.
É por isso que eu estou impaciente, é por isso que eu estou irada, é por isso que eu pequei. Porque eu não aguentei, mas fulano me provoca. A gente só culpa o outro. Ei, assume os seus erros. Assume que a culpa é sua, é do seu descontrole. É isso que você precisa assumir. Assumir que você é orgulhoso, assumir que você é egoísta. E gosta de culpar o outro em vez de assumir a sua natureza pecaminosa, que está a cada dia mais te matando como um câncer. Te matando aos poucos todos os dias. E você quer responsabilizar os outros. Porque se Jesus vir hoje, ele te perguntar, por que você irou? Você vai falar para ele, foi por causa de fulano. Somos muito hipócritas em fazer isso. Nós ficamos com ira. Olha só, você vai concordar comigo. Nós só ficamos com ira quando nós não conseguimos o que queremos. Você quer muito um celular. Não dá certo, ou sei lá o que acontece. Vou usar o celular, não sei porquê, mas vamos usar. Você quer muito um celular e dá errado. De repente está lá a pessoa irada. Mas se você ganha um celular... Tá rindo, mãe? Você ganha um celular, você fica irado porque ganhou... Nossa, eu tô num ódio porque eu ganhei um celular zerado, novinho, de última geração. Ninguém fica irado quando sai tudo do jeito que a gente quer. A gente só fica com ira quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Se não sair como nós esperávamos, ficamos com ira. Quem é mandão demais, quem gosta de dar as cartas demais, quando as coisas não saem do jeito que ele espera, a ira se manifesta. É ou não é? Porque se funcionar tudo do seu jeito, não tem nem explicação por que você vai estar irado. Está tudo do seu jeito. Não, eu estou irado porque está tudo dando certo na minha vida. Ah, ninguém fala isso. Ninguém. Cuidado, porque na igreja também acontece isso. Pessoas que gostam que o outro seja como ele. Pensam como ele, se veste como ele, se comporta como ele, seja como ele, perfeitinho de Jesus. E se não é, ele fica bravo com o outro. Eu não gosto do irmão, porque o irmão fala isso e isso, faz isso e isso, e eu não concordo. Todos esses exemplos que eu estou dizendo aqui, o orgulho é a causa da ira. A coisa tem que ser feita do meu jeito. As pessoas têm que ser do meu jeito, do jeito que eu aprovo. Orgulho, egoísmo, cuidado. Geralmente nós ficamos com ira em reação à ira do outro. Sabe, eu tô irado porque o outro está com ira. Toma cuidado, toma muito cuidado. A nossa reação a qualquer tratamento injusto deve levar em conta a vontade de Deus. Como assim? Pergunta para ele. Pergunta para ele e fala, Senhor, como que eu tenho que reagir a essa situação? Com certeza a resposta dele não vai ser para você irar. Não vai ser para você perder a paciência. Nós precisamos colocar sobre o controle de Deus toda situação e tratamento difícil que nós passamos. Eu sei como é difícil, eu sei muito bem como é difícil estar diante de uma situação injusta. A vontade é ficar louca com a pessoa. Eu passei por uma situação dias desses, a qual fiquei muito chateada mesmo. Sim, que eu já estava sabendo que eu ia pregar sobre isso. Uma situação bem injusta. E tudo que eu queria era falar um monte de coisa para a pessoa. Era falar mesmo, sabe? E eu lembro quando a minha mãe falou assim, minha filha, deixa para lá. Ora por ela. Ora por ela, não vale a pena não. Deixa que Deus vai tratar. E quando eu entrei nesse ponto, eu me lembrei. O amor, ele é capaz de te fazer ignorar a reação do outro. A atitude do outro injusta com você. Eu sei que existe milhares de circunstâncias, milhares de atitudes de pessoas que tentam a nossa ira, sabe? Fica ali tentando mesmo, nos provocando. Mas nunca pode ser a causa de fato da sua ira. O motivo não é seu esposo. O motivo não é o atraso do outro. O motivo não é o jeito do outro. O motivo não é a irresponsabilidade do outro. O motivo não é a falta de organização do outro. O motivo real está no seu coração. É o seu orgulho. É o seu egoísmo. Esse é o real motivo da sua ira. Todos nós ficamos com raiva de vez em quando. Todos nós ficamos. Alguns com mais frequência. Mas a questão é como lidamos com a situação. Até ficamos, mas a questão é como você lida com a situação. Alguns eles reagem com palavras maldosas, outros até com agressão.
mas outros sabem amar, outros sabem calar. Tem muita gente que já passou por essa dificuldade, mas hoje ele prefere ficar calado, porque ele sabe que se abrir a boca, até o diabo duvida do que vai sair. Então, se for necessário, cala, não guarda, cala e coloca diante de Deus. Deixa que Ele trata a outra pessoa. Você não consegue, porque quando você for tentar tratar alguém, você só vai tratar para o seu benefício próprio. Mas Deus consegue tratar com amor, com bondade. Ele sabe ensinar aquilo que de fato a pessoa precisa. Não tente mudar os outros, tente mudar você. E não se esqueça, ira é pecado. E já que todos nós temos e sentimos, como então lidar com a ira de forma que honra a Deus? Primeiro, eu preciso reconhecer que eu tenho ira, confessar que eu tenho ira e o pecado que existe nela. Que pecado que existe? Se existe orgulho, eu vou confessar a ira, eu vou confessar o orgulho, eu vou confessar o egoísmo, eu vou confessar até mesmo a idolatria de mim mesma, que às vezes eu me idolatro de tanto que eu sou perfeita. Que só eu que não estresso ninguém, as pessoas é que me estressam. Se pergunte, por que eu estou com ira? Por quê? Você vai ter a resposta. Acho que foi semana passada, meu esposo estava dormindo, eu acordei ele e falei, vamos me levar lá embaixo, porque eu preciso resolver umas coisas. E ele tinha acabado de acordar, trabalhou à noite, e ele ficou lá, espreguiçando na cama. Espreguiçou aqui, olhou no celular, e eu lá, já vestindo a roupa, tipo assim, meu filho, pula da cama, né? Mas não falei nada. Mas ali eu já fiquei com raiva. Já fiquei impaciente, porque eu queria aquela hora, e vamos embora, senão eu vou chegar atrasado. Mas ele ficou lá, espreguiçando, sentou na cama. Aí ele ia no banheiro, escovar o dente, tomar banho. E eu já perdi a paciência, peguei o carro e saí cantando pneu lá na rua. E lá na esquina, eu já estava com a palavra pronta. Eu falei assim, minha filha, o que foi? Você está impaciente? Porque que o homem te fez? Na hora, eu já fui tratada. Entendi. Olha o ego aí. Olha o egoísmo aí. De querer que tudo é do seu jeito. De querer que tudo é na sua hora. Ele tem que levantar e simplesmente entrar dentro do carro e ir embora. Entenda como é algo difícil. Mas se eu me perguntar por que eu estou com ira, eu vou conseguir lidar. Porque se for o egoísmo, eu vou conseguir confessar. Se for o ego, eu vou conseguir. Se for o orgulho, eu vou conseguir. Porque após nós reconhecermos que temos, após nos arrependermos, nós vamos mudar as nossas atitudes. Vamos aprender a mudar as nossas atitudes que ativam a nossa ira. Em Efésios 4, versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhe tens perdoado. Entrega a situação que te causou ira a Deus. Deixe Ele cuidar de tudo para você. Entrega para Ele. Se a pessoa tem tirado, tem te magoado, entrega nas mãos do Senhor. Existem pessoas, irmãos, que agem de uma forma do jeitinho que o diabo gosta. Ira de Deus. Tem pessoas que têm ira de Deus porque Deus não age da forma que Ele queria. Ele acha que Ele não está recebendo o bastante, que Ele é bom demais, que Ele poderia já ter concluído aquela coisa que Ele quer tanto, ter aquela vitória que Ele queria tanto. E quando não acontece, Ele fica com ira de Deus. Ele questiona a Deus: eu estou fazendo tudo tão certo, e tem pessoas lá no mundo que tem mais do que eu. E assim Ele cria uma ira de Deus. Se Deus leva alguém, um ente nosso, nós ficamos com ira de Deus. Nós guardamos raiva de Deus. Por quê? Porque queremos tudo do nosso jeito. E se você já se sentiu assim, com ira de Deus, ou às vezes achando que Deus agiu de forma errada com você, reconheça que isso é um pecado. Peça perdão ao Senhor. Porque quando você reconhecer que mesmo devedor você é perdoado todos os dias, você vai conseguir ver que você também precisa perdoar as pessoas. Reconhecer que do mesmo jeito que você é perdoado, você precisa perdoar. Muitos negam que sente ira, que são calmos o tempo todo, mas a sua família sabe como que é. As pessoas lá fora sabem como que é. Muitos, eles têm pensamentos e sentimentos negativos. Às vezes você não explode,
mas você enfatiza o erro do outro, justificando suas ações. Sabe, eu estou magoado porque fulano fez isso comigo, ou eu só estressei porque pessoas fizeram isso comigo. E a ira vai se tornando aceitável para você. A ira vai se tornando um pecado sutil para você, porque a justificativa dela é o erro do outro e nunca é o seu. Mas toma cuidado, liberte-se da ira. Ira é pecado, ira te faz mal, ira é contra a vontade de Deus. Ira vai machucar pessoas ao seu redor. Ira faz mal para você. Queira domínio próprio, queira mansidão, queira paciência. Queira a paciência que Jesus tem para você. Busque o Espírito Santo. E o último pecado sutil, que nós adotamos como sutil, que o diabo gosta, são os resultados da ira. São os resultados que é causado pela ira, que nós vamos chamar de ervas daninhas. Ervas daninhas que vão crescendo dentro de nós e nós nem percebemos, e vai nos matando aos poucos. E são tudo consequência da ira. Aquela ira que do início você não cortou pela raiz. Aquela ira que em vez de você resolver a situação na hora, ou às vezes em vez de você colocar diante de Deus, você guardou. E quando você guardou, começou algo que o diabo ama em nós: ressentimento. Eclesiastes 7:9, lá diz para nós não permitirmos que a ira nos domina. E fala que a ira, ela se ajola no íntimo dos tolos. Toma cuidado, o ressentimento é um veneno para nós. É um veneno, a ira guardada, o ressentimento é ira guardada no peito. Ela brota no coração da pessoa que foi maltratada. A pessoa foi maltratada, ele guardou aquilo e assim cria o ressentimento, que é consequência da ira, que às vezes você não soltou ela ali de imediato, mas você tem ressentimento. Às vezes tem pessoas aqui que têm ressentimentos de anos atrás, uma ira guardada no peito, porque ele não conseguiu fazer nada a respeito da situação no momento, e com isso ele guardou dentro de si. Se Jesus nos perdoa, Ele nos aceita. Nós deveríamos deixar de ser egoístas e também perdoar o outro, esquecer o que o outro fez e não guardar ressentimento. Outro, amargura. Lá em Efésios 4:31 nos manda nos libertar de toda amargura. Enquanto o ressentimento ele se dissipa com o tempo, a amargura ela cresce e apodrece dentro de nós, porque nós deixamos a ira inicial ser guardada dentro do nosso peito, e assim a ira ela vai achando lugar em nós. A amargura não é uma opção para quem deseja seguir a Cristo. Amém? A amargura não é uma opção para quem deseja seguir a Cristo. Outra consequência da ira, inimizade. Existem muitas pessoas que são cheias de inimizade, porque enquanto a amargura, de certo ponto, ela se comporta de forma civilizada, a inimizade, ela se mostra abertamente, do jeito que o diabo gosta. Pessoas, elas guardam, a amargura, ela abriga no coração, mas a inimizade, ela espalha veneno por onde ele passa. Pessoas cheias de inimizade, ela espalha veneno. Pessoas que guardam ódio. Anota aí, mas depois você leia, porque eu já passei ali do tempo. Em Gênesis 27, Gênesis 50, lá fala de que quando Esaú odiou Jacó e planejou matá-lo. Quando os irmãos de José, eles tiveram medo de serem odiados e temiam vingança pelo erro que eles fizeram. Herodes, ele odiava João Batista e queria matá-lo. O que eu quero te dizer com isso? Ódio é furor contra alguém. Ódio alimenta vingança. Quem guarda ódio está pronto para se vingar. Às vezes você vai falar: Val, que exagero, eu nunca planejei matar alguém. Meu ódio não chega a tanto. Às vezes você não pratica, mas você fica feliz e satisfeito de praticar bem aqui, ó, de se vingar bem na mente. Fala: nossa, se eu fizesse isso e isso com fulano, ele ia pagar tudo que me fez. Às vezes você se alegra, você peca na mente, só de concluir um ódio que você tem guardado dentro de você, uma vingança que você deseja dentro de você. E por último, discórdia.
Discórdia, ela descreve conflito visível ou confusão com pessoas. Gostam de procurar brigas, sabe? Gostam de ter rixas por onde vai, rixa na família, rixa na igreja. A discórdia, ela é sempre feia, sempre feia. Só que ela ultrapassa os pecados intocáveis. E ela não é nada sutil. Mas eu estou citando ela aqui porque muitas vezes acontece entre cristãos que se acham perfeitos e não têm noção de que as suas palavras furiosas contribuem para a discórdia dentro da igreja. Tome cuidado com a discórdia. Ela é consequência também de ira. E entenda, a ira guardada no peito, além de ser um perigo, além de ser pecado, ela é um perigo espiritual. E se ela não for cortada pela raiz, ela vai trazer amargura. Ela vai trazer ressentimento, ela vai trazer inimizade, ela vai trazer ódio, ela vai trazer vingança e ela vai trazer com certeza discórdia. Então como que você lida com a ira antes que ela produza essas ervas daninhas? Crer de coração na soberania de Deus é a sua primeira defesa contra a tentação de permitir que a ira domine os seus pensamentos e as suas atitudes. Se eu quero mesmo lidar com a tentação da ira, eu preciso lembrar que as atitudes das outras pessoas que despertam a minha ira estão todas sob o controle de Deus. Deus vai usar as situações ruins que as pessoas fazem comigo a meu favor. Como José disse para os irmãos dele, ele falou: certamente planejastes o mal para mim, porém Deus os transformou em bem. Deus sempre tem o nosso bem em vista. Não se preocupe, Ele sempre vai cuidar de você. Deixa a atitude do outro sob o controle de Deus. Não queira se vingar, não queira controlar ou mudar as pessoas. Deixe que Deus cuida de tudo para você. Coloque diante dEle. Peça a Deus capacitação para você crescer em amor. Se você não consegue, peça a Ele que Ele vai colocar amor em você. Aprenda a perdoar as pessoas da mesma forma que você tem sido perdoado. Amém? Fique de pé. Eu peço desculpa que eu passei ali uns minutinhos, mas entendam uma coisa, eu não estou dizendo para vocês aqui que vocês têm que ser capacho de alguém, ou que vocês precisam permitir que as pessoas, elas te esmaguem ou tirem proveito de você o tempo todo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero te dizer aqui é que há momentos, de fato, que nós precisamos defender o que é justo e o que é certo, mas nós não podemos pecar com isso. Nós não podemos deixar a ira, deixar a impaciência nos dominar. Mesmo que você seja provocado pelos outros, queira ser diferente. Queira ser diferente do outro, porque um erro nunca vai consertar o outro. O pecado do outro nunca vai justificar o seu. Decida abandonar de vez o seu egoísmo. Decida abandonar de vez o seu orgulho. E pare de querer tudo do seu jeito, querer tudo do seu tempo. E eu quero concluir te dizendo: você não vive para agradar o diabo. Você é filho de Deus, você é perdoado por Deus. Você é amado, separado com um propósito de viver em santidade, servindo e agradando a Deus e não o diabo. Por mais que ele queira, a sua missão não é agradar o diabo. Não é a sua carne que manda. Você que decide viver pelo Espírito e agradar ao Senhor e não aos desejos da sua carne. E eu concluo dizendo lá em Gálatas 22:25 diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que tem deixado a impaciência te dominar, que tem deixado a irritação te dominar, que tem deixado a ira te dominar, que muitas vezes você não consegue amar o próximo, você não consegue ver os seus erros, você consegue só ver os erros dos outros, você não consegue reconhecer a podridão que há em você.
mas sempre está